Beleza. Boa. Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Hoje eu mandei com antecedência aí, espero que vocês tenham conseguido dar uma olhada, né, no material antes de vir aqui conosco. E aí a gente consegue trabalhar, né, principalmente nas principais dúvidas, né, e consegue trazer ali ainda mais qualidade no nosso encontro de hoje. Boa noite a todos. Vou iniciar aqui hoje, estou com outro aparato aqui para me auxiliar, né, na hora de explicar aqui, fazer uns rabiscos ou alguma coisa nesse sentido para ficar ainda mais visual, né, o nosso encontro. Né, essa ferramenta pode ajudar aí também. Funciona para mim como uma lousa. Todo professor gosta de uma lousa, gosta de um rabisco. Sejam muito bem-vindos quem está chegando. Juliana chegou aqui. Muito boa noite. Podem mandar no chat aqui as alternativas, tá? E à medida que vocês forem interagindo no chat, eu vou seguindo nas questões, tá bom? Bom, material de hoje, a gente vai visualizar, portanto, deixa eu só ver se está gravando certinho. A gente vai visualizar, portanto, instrumentos, né, de renda variável, vai ser o nosso encontro de hoje, e uma das características que a gente tem visto, né, nas últimas provas tem sido uma tendência muito mais focada ali, né, na descrição, nos conceitos, do que nas contas em si, né? Então, ó, Leandro, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite para quem chegou, boa noite para quem está chegando. Então, nesse ponto, né, de ser mais descritiva a prova, ali, até mesmo em instrumentos de renda variável, né, faz com que a gente reveja conceitos, né, relembre ali de conceitos, né, da lei das SAs, né, de alguns títulos especificamente, né, modelos ali entendendo ali como é que se dá um provento da empresa, então o que se trata de bonificação, subscrição, entender ali um pouco dos itens na parte conceitual mais especificamente, tá bom? Então, hoje, iniciando aí nossa primeira questão, vamos lá. Considere as afirmativas abaixo, né? Primeira, ações preferenciais dão direito a voto na eleição do Conselho de Administração. 2. Ações ordinárias têm preferência no recebimento de dividendos. E 3. Ordinárias têm preferência no recebimento de valores em caso de liquidação da empresa. E aí, o que vocês acham dessa primeira questão aí? Podem mandando no chat, eu vou acompanhando vocês aqui. Vou deixar do ladinho, fica melhor aqui. Eu até posso deixar eu sem, pronto. Vejam se vocês não estão mandando para o colega somente. Ali embaixo tem um botãozinho, chat em grupo. Pode estar o nome de alguém, está mandando só para uma pessoa e eu não consigo visualizar. Então, eu já vi que Michel respondeu, Leandro também, Bruno. Deixa eu ver somos quantos aqui hoje. A Simone está de volta aqui conosco. Leandro. Beleza. Marcelo Kizak, é isso aí, né? Portanto, a questão, né, a alternativa correta ali, deixa eu ver se ele aparece aqui no meu... Pronto. Alternativa D, né, nenhuma está correta. Então, aqui nas ações preferenciais, né, dão direito a voto no conselho de administração, não, né, elas têm preferência, mas elas têm preferência em outra coisa, né? Elas têm preferência em recebimento de dividendos, né? Deixa eu ligar aqui o Bluetooth. Acho que minha caneta não está aderindo aqui. Deixa eu ver só. Ah, tá. Com 3%. Por isso que eu não estou conseguindo nem desenhar. Deixa eu ver se volta agora.
Beleza. Então, ações aqui com direito a voto é bem tranquilo, né? Ações preferenciais, nesse caso, não dão direito a voto. No caso aqui são as ações ordinárias. Esse ON, né? Se porventura alguém tiver dúvida, né? São ordinárias nominativas, tá? Em nome do sujeito. Nominativas. Faltou o NA aqui. Ações ordinárias com preferência no recebimento de dividendos, né? É o contrário aqui, né? Se a gente trocar uma pela outra aqui, a gente mata duas questões corretas, né? As preferenciais têm preferência no recebimento de dividendos, já as ordinárias têm o direito a voto. E aqui, por último, né? A preferência, né? Pelo recebimento de valores em caso de liquidação também vem a ser das preferenciais. Então, aqui, as questões, elas se contradizem aí. Então, a gente tem questão correta somente, na verdade, nenhuma, né, delas. Aqui, na 2, pessoal, considere as afirmativas abaixo. Ações preferenciais podem remunerar o acionista em percentual superior às ordinárias, né? Isso daí a gente já está sacando aí, tá tranquilo. Essa daqui segue o jogo. Já a 2, ações preferenciais podem ter o benefício de tag along, né? É interessante sempre isso daqui, tá, pessoal? Essa palavrinha podem aí, possível, né? Tem que ficar sempre de olho, tá? Porque ela é abrangente, né? Então, pode, quando ela é excludente, é meio perigosa, né? Mas quando ela abrange, ela pode ter o benefício de tag along, de acordo com a previsão de estatuto social, né? Então, aqui acaba trazendo a gente já para uma ideia positiva, né? Ela pode ter, sim, né, o benefício de tag along, né? E aqui, séries diferentes de ações preferenciais podem determinar direitos diferentes dos acionistas, né? Então, aqui, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, mais uma outra possibilidade que a gente tem, né, dentro do mercado, né, o próprio estatuto da empresa pode determinar ali se ela garante, né, um provento superior para aquela, né, ação especificamente ou algum outro benefício que o acionista possa vir a ter, né? Algumas ações, tem as ações PNA, PNB, né? Essas características aqui de cada uma delas, né? Todas estarão em estatuto da própria empresa, tá? Então, aqui não tem algo específico, né, na hora, assim, ó, a PNB significa o quê? Eu vou ter que olhar o estatuto da empresa, não necessariamente só o termo ali, né, de ser uma ação preferencial com alguma característica específica, né, algum direito, né, específico daquela empresa, daquela ação, vai estar em estatuto. Então, não necessariamente vai pedir qual que seria, né, esse direito a mais na questão, mas sim se ele pode vir a ter, né, um plus, né, pode ter, então, portanto, uma PN, uma preferencial nominativa, mais um benefício adicional, tá? Então, isso faz com que nós tenhamos ali aquelas ações, né? Muitas vezes nós tínhamos ali antigamente, né? Não agora, né? Mas antigamente nós tínhamos Vale 5, né? Então, era uma Vale PNB, ela tinha uma característica específica, né? Um adicional ali mediante estatuto, tá bem? Hoje, a maioria das ações estão indo, todo mundo ali está indo para o novo mercado, né? Então, o novo mercado, aquele nível máximo de governança corporativa que a gente lembra, né? Então, a gente tem ali, portanto, o nível 2, né? O nível 1, o nível 2 aqui, e o novo mercado, portanto, é o topo do sentido de governança corporativa, passa a ser o topo da pirâmide aí, nesse caso, todas as ações, né, portanto, serão ordinárias nominativas, garantindo, portanto, o direito a voto. É aquela velha máxima de cada ação, né, cada ação tem um voto. Então, cada ação é um voto. Exatamente por quê? Porque 100% das ações emitidas possuem direito a voto. Isso faz com que, né, a ideia, né, pelo menos do ponto de vista ali técnico, é exatamente que tem uma igualdade ali, impede igualdade cada um dos acionistas, tá? Cada um tem direito a voto em assembleia.
Portanto, nosso gabarito aí, todas estão corretas, tá? Dúvidas, pessoal? Vai mandando aqui. Ah, acho que alguém perguntou aqui. Calma aí, desculpa. Professor, pode falar um pouco de tag along, né? Se não me engano, é um direito que os acionistas minoritários têm para vender suas ações, né? Legal. Vamos passar por essa questão aqui 3, que fala exatamente sobre tag along, né? E aí a gente segue no entendimento aí, na explicação do que seria, tá? Então, na questão 3, vou comentar aí a respeito a respeito de tag along mais profundamente, beleza, Leandro? Aqui na primeira alternativa, né, a questão dos pauzinhos, né? Um amigo meu fez a CEA semana retrasada e ele comentou: "Poxa, Wesley, é muita questão de pauzinho." Eu achei engraçado, mas é porque pega a gente, né? Porque a gente tem umas 3 ou 4, até 5 questões numa única só. É maldade, né? Você vê aquele enunciado gigante, você, ai meu Deus, né? Muitas vezes, numa dessa daí, você anota, passa para a próxima, segue o jogo, tá? Depois você volta. Então, anota lá, questão 3, passa para 4 e assim por diante. Depois você volta só na 3, tá? Não volte de 1 até a que você ficou com dúvida. Não, volte só na 3, porque a 1 você já passou com ela com a cabeça mais limpa. E aí, quando você volta na 1, na 2 e na 3, aí você já se perdeu, você já perdeu o tempo do retorno aí para a alternativa 3, para conquistar mais uma questão aí para o gabarito. Vamos lá. Um dos possíveis benefícios dos acionistas preferencialistas é o direito de tag along de 100%. 2. Somente ações ordinárias podem ser usadas como lastro para a emissão de ADRs no mercado norte-americano. 3. Ações ordinárias têm prioridade no reembolso de capital, no caso de liquidação da empresa. E aí? Vou dar aqui 30 segundos para vocês me respondendo, vão me respondendo aqui no chat. Chegou em 4 respostas, eu já parto para o nosso gabarito. Marcelo Kizak mandou aqui, Simone também, Leandro, a gente chega lá. Michel bravo, Bruno também bravo. Pronto. Eu acho que B, mas posso estar errado, né? Pode ser a B, mas se não for a B, pode ser a C também. Talvez, caso não sejam as duas, pode ser a A, né? E eventualmente pode ser a D também, né? Então, tem 25% de chance de ser a B, né? Bem nessa ideia mesmo, né? Bom, o nosso gabarito aqui é exatamente A, B, bravo, tá? Então, nesse caso, pessoal, somente a alternativa 1 e 2, tá? Então, a gente tira só a questão aí das ações ordinárias, né? Elas não proporcionam essa prioridade, né? No reembolso de capital. Lembra, prioridade ou até preferência, né? Nesse caso aqui, portanto, das ações preferenciais, nas ações PN, tá joia? Então, prioridade, preferência, né? Tanto no recebimento de proventos quanto na vantagem ali, né? Numa eventual insolvência dessa empresa, né? Ela venha ser liquidada, o acionista preferencial tem preferência também, né? No que sobrar ali da empresa, tá joia? E na questão 1, né, um dos possíveis benefícios, olha aí, um dos possíveis, né? Então foi abrangente, não foi excludente, né? Então fiquem atentos a palavras nesse sentido, tá? Então, um dos possíveis benefícios dos acionistas preferencialistas é o direito de tag along, tá? Poxa, professor, mas eu lembro que o tag along é de 80%, né? Não é de 100%. Poxa, foi aqui que eu fiquei com dúvida. Vamos lá, né? Na lei das SAs, pessoal, ela diz o seguinte, que o tag along, né? Ele necessariamente aqui tem um mínimo de 80%, tá? Então, esse é o mínimo, tá? Então, anotem aí, o tag along é de no mínimo 80%, tá? Então, por exemplo, se ele está lá
na pirâmide da governança corporativa, lá no nível 1, esse tag along vai ser de 80%, tá? Agora, quando ele passa para o nível 2, tá? Ó, é possível que ele seja superior, tá? Ó, a 100%, dependendo aí do estatuto da empresa. Em geral, pessoal, quando a empresa ela já vai para o nível 2, ela praticamente deixa igual ali a vantagem, né, o direito de tag along. Então, se o tag along no nível 2 ele passa, né, para 100% nas ações ordinárias, em geral a empresa ela vai conceder esse benefício de tag along também aos acionistas preferencialistas, tá? Já no nível 1 ou nível 3 não, o novo mercado, né? Aqui no novo mercado, é 100% de duas coisas, tá? No novo mercado, anotem aí, ó. Novo mercado é 100% tanto de ações ordinárias, ou seja, não tem preferencial, tá? Vai ser lá a ação X, 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 X3, sempre, tá? E a outra questão aqui de 100% é também o 100% de tag along. Wesley, mas eu não lembro, cara, o que que é isso. Por exemplo, a empresa, ela tem lá, né, 50% dela são ações ordinárias, tá joia? E aí o que que ela fez? Ela tem lá, né, 20% ali, vamos colocar 25%, né, que é o mínimo ali do nível 1. Então, 25% da empresa está lá no mercado, está lá no free float, tá? Free float. Então, ela vendeu ali, colocou no mercado 25% dela lá no mercado. E ela detém ali 50, o majoritário aqui, né? Ele detém aqui a parcela dele, tomando de conta da empresa ainda, né? Em seu percentual. Qual que é a ideia? Ele recebe aqui uma oferta de uma outra empresa querendo tomar essas ações, né? Em dinheiro. Ó, compra aqui as suas ações. Cada ação lá no mercado, vamos supor que esteja lá a R$ 10 cada ação, tá? E ele chega, né, para o acionista majoritário, ó, majoritário, vende sua fatia toda aí, né, ou vende sua empresa inteira, e eu compro aí por R$ 10 a bandeja, né? R$ 10 a bandeja eu pago aí para você. Se nós tivéssemos aqui, né, no nível 1, por exemplo, esse acionista minoritário que está lá no free float receberia uma oferta de pelo menos R$ 8, tá? Para poder transferir essa ação para quem vai comprar, para quem vai adquirir, né? Nova empresa ali vai ser, vai incorporar as ações na sua totalidade, né? Então, essa oferta chega para o acionista minoritário em 80% do valor que foi colocado ali em assembleia junto ao acionista majoritário, tá? Isso não é assim, eu falo deixa eu falar aqui com o dono, ó, ei dono, vende aí para mim por R$ 10, né? E aí a gente compra do minoritário por 5. Não, isso vai ser decidido em assembleia, tá? Ou seja, todos que terão, né, todos que têm direito a voto, vai dizer, poxa, eu aceito ali os R$ 8, tá? Agora, se a empresa, né, ela está lá no nível 2, eu esqueci o 2 aqui, se ela está lá no nível 2 ou até mesmo no novo mercado, a gente já passa a ter um tag along de 100%. Então, a oferta que foi feita lá para o dono, né, vou colocar aqui o dono cheio do dinheiro agora no bolso, a oferta que ele recebeu lá, vou colocar aqui uma cartola, pronto. A oferta que ele recebeu de R$ 10 também precisa alcançar o acionista minoritário, tá? Ou seja, o tag along, né? Ou seja, a transferência, né? A alienação dessas novas ações, elas terão, portanto, a mesma oferta que foi feita aos acionistas majoritários, tá bom? Então, essa é a grande sacada ali do tag along, né? De ter ali uma visão em pé de igualdade entre o acionista majoritário e o minoritário, tá bom? Ficou claro aí, Leandro? Tranquilo? Legal, legal. Pois vamos lá para a próxima questão.
Eita, calma aí que eu tenho que apagar a bagunça que eu fiz aqui. Pessoal. Legal. Ah, eu tinha colocado uma corzinha aqui, agora que eu lembrei, né? Ó, só um comentário aqui, né? Nível 2 é similar ao novo mercado, né? As ações aqui ON, final 3, né? As ações PN aqui, final 4, pode ser final 5 se for PNB, tá? Mas enfim, a ideia é que há uma possibilidade também dos acionistas preferencialistas terem aí o tag along de 100%. Beleza? Vamos lá para questão 4. Questão 4, pessoal. Os acionistas preferencialistas podem ter direito a voto quando a empresa deixa de pagar dividendos por 2 anos consecutivos. Vamos lá para 2. Os acionistas com poder de voto têm direito de receber oferta igual a 80% do negociado em uma alienação direta ou indireta do controle da empresa. E 3. As novas emissões a partir da Lei 10.303/2001 devem respeitar o limite máximo de 50% em ações ordinárias. E aí? Eita, professor, tem casca de banana aí. Vamos ler 40 segundos aí para vocês irem me respondendo aqui no chat, tá certo? Bruno Seves, Leandro, Dínamo. Eu sempre penso que é Dínamo, eu lembro da gestora, rapaz. Simone, Caio Braga, Marcelo Kizak, Bruno Roseto está conosco hoje também. Michel e Priscila, muito boa noite. Para quem eu ainda não cumprimentei, Michel já mandou aqui, o Bruno Seves também. Mais dois, pessoal. Vamos lá para a gente seguir o nosso encontro de hoje. Olha aí, passaram-se os 40 segundos. Legal. Simone também. Bacana. Pois ó, aqui, pessoal, tem somente duas questões corretas, tá? No caso aqui, a alternativa não, ponto 2 aqui, tá certo? E também o ponto 4 que eu acabei nem lendo, né? Dentre as vantagens das ações preferenciais sobre as ordinárias está a prioridade de reembolso de capital. Então a gente leu essa 4 aqui, né? O acionista preferencial ele tem prioridade, então né, uma coisa puxa a outra aqui, tá? Então preferencial, prioridade no reembolso, né, de capital no caso de liquidação da empresa, tá? E a 2, os acionistas com poder de voto, então leia-se, né? Portanto, aqui ações ordinárias, tá? Então, o acionista ordinário aqui, ele tem o direito a voto, lembra lá, ação ON, né? O O do quê? O O de voto, certo? Então, ações com direito a voto têm direito de receber oferta igual a 80% do negociado em uma alienação direta ou indireta do controle da empresa. Portanto, ele tem ali, na lei das SAs, essa resolução trazendo essa proteção ali para o acionista minoritário, mesmo sendo ordinário, tá? Então, essa é a grande sacada, né? Por mais que ele seja minoritário, né, tendo direito a voto, ele recebe a mesma, em pé de igualdade ali, o mesmo, não sendo o 100%, mas pode ser 100%, mas minimamente o percentual ali de 80% da oferta. Já a questão, a alternativa 1 aqui, ponto 1, o acionista preferencial pode ter direito a voto? Ele pode ter direito a voto. Então, mais uma palavrinha aqui que é abrangente. Então, ele pode ter direito a voto. Só que nesse caso, pessoal, são não são aqui por 2 anos consecutivos, não, tá? São por 3 anos. Então, no caso da empresa, né, deixar de pagar ali ao acionista, né,
deixar de pagar dividendos por 3 anos consecutivos, o acionista preferencialista, ele passa a também ter direito a voto. Imagina só, né? A empresa não está andando bem das pernas ali, está deixando de pagar dividendos e tudo mais, tem alguma coisa acontecendo errado. Há uma força, portanto, dos acionistas preferencialistas que não tinham direito a voto, passa a ter direito a voto em assembleia para ver o que está acontecendo ali, para ter um poder de voto, né, na assembleia dessa empresa, né, caso esteja acontecendo, está acontecendo alguma coisa errada, né? A empresa está mal das pernas ali, não está remunerando ninguém. Então, portanto, eles passam a ter direito a voto depois de 3 anos consecutivos sem receber dividendos. E a 3, aqui na emissão, né? Nesse caso aqui tem uma pegadinha, né, pessoal? Aqui, ó, esse limite máximo, né? Poxa, mas bom, vamos pensar aqui no capital social da empresa, né? Alguém tem que ter direito a voto, né? Então, o máximo é 50%, né? Poxa, mas eu lembro lá que o professor disse que 100% poderia ser em ações ON, né? Então, 100% é o máximo. Se 100% é o máximo, né? Então, eu quebro essa barreira aqui, né? Eu posso ter 100%, portanto, de ações ON. Então, se esse é o máximo, o mínimo, aí sim passa a ser 50%. Então, a nova lei das SAs, né? Ela diz o seguinte, o limite mínimo, tá? Então, aqui é uma pegadinha marota aqui, deixando a gente para lembrar, né, que eu posso ter 100% das ações ordinárias, 100% das ações com direito a voto. Lembra lá, o novo mercado tem essa premissa, né? Então, o novo mercado já tem essa premissa aqui de ser 100% de ações ON. Contudo, minimamente, 50% mais um precisa ser, né, ON necessariamente, tá? Para que eu tenha controle da empresa, né, nas mãos. Essa é a ideia. Tá? Então, essa daqui também a gente elimina a 1 e a 3. Passar aqui para a questão 5. O mercado primário de ações é aquele que... Eu não vou ler porque eu leio com entonação. Aí vocês vão pegar qualquer resposta certa. Mas aqueles que fizeram antes aqui do nosso encontro, ou que estão agora vendo essa questão, dou aí 30 segundos para vocês concluírem e dar a alternativa correta que vocês entendem que seja correta aqui no chat. Já saíram aqui, Marcelo Kizak já mandou uma alternativa possível aqui. Ah, geral já mandou. Então já dá para zerar aqui. Alternativa D, né? Então aqui é tranquilo, né? Títulos novos, né? Poxa, ficou fácil aqui, professor, né? Mercado primário é título novo, né? Beleza. São emitidos por uma empresa, né, e oferecidos por ela aos investidores por meio de instituições financeiras intermediadoras, tá? Uma grande sacada aqui, pessoal, que a gente não pode deixar essa questão ou a uma questão similar a essa passar. A gente tem que pegar ela e levar para o nosso gabarito, tá? Existem, portanto, né, o mercado primário, né, e secundário, tanto, né, para o IPO quanto para o follow-on. Como assim, professor? Por quê? Né? O IPO, a gente já tem uma ideia bastante chancelada ali de que é o primeiro momento que essas ações vão ser colocadas à disposição do público e, consequentemente, o dinheiro vai para o caixa da empresa. Legal. Isso daí já está sacramentado, né? Mas e o follow-on? O follow-on ele também pode ser uma oferta primária. Eita, complicou, né? Porque o follow-on é de uma empresa que já está com capital aberto. Então, uma empresa que está lá, né? Vamos colocar aqui a 4x3, ela já tem o capital aberto na bolsa, tá certo? Só que, o que ela vai fazer? Ela tem aqui o capital social dela, né? O que ela vai fazer? Ela vai aumentar o capital social dela, portanto, essa nova fatia, ela vai colocar à disposição do público.
Então, ela vai emitir novas ações, mesmo ela sendo já negociada na bolsa. Então, ela já fez o IPO lá atrás e ela vai fazer uma nova emissão de ações. Ou seja, com isso, ela aumenta, né, o capital social dela, aumenta a participação do mercado nessa empresa. Então, sempre quando tem um movimento de novas ações, aumento do capital social, mesmo que a empresa já esteja, né, com capital aberto na bolsa, já seja uma SA de capital aberto, também é mercado primário, tá? Por quê? Porque aqui, de novo, né, ele vai vender essas novas ações, o dinheiro vai entrar no caixa da empresa. Então, é mercado primário, tá certo? Outra situação, né, que acontece quando é o mercado secundário, tanto no IPO agora, né? Então, pode ser um IPO, né, onde não haja uma emissão de novas ações. Pode ser a venda de uma participação de um acionista. Então, pode ser, né, um IPO de, onde há uma oferta secundária. Poxa, professor, mas as ações elas vão entrar no mercado pela primeira vez. Tá, joia? Só que não serão novas ações. Serão ações já existentes. Ou seja, é alguém do próprio conglomerado da empresa, que faz parte da empresa, que está vendendo as suas ações, tá, joia? Para o mercado. E aí, por mais que essa empresa esteja colocando ali o capital dela na bolsa, vai ser uma oferta secundária. Por quê? As ações já existem. Então, para a gente concretizar esse pensamento aqui, primeiro, olha, é uma oferta primária, serão novas ações. Quer seja uma empresa de capital fechado, que está abrindo capital agora na bolsa, né? Vai ser um IPO, vai colocar novas ações ali no mercado, ou tem uma empresa já com capital aberto e vai emitir novas ações no mercado primário. Tudo que for novo, primário. Tudo que já for existente, saída de um participante grande ali, saída de um sócio e tudo mais, vai ser uma oferta secundária, tá certo? E, da mesma forma, caso seja já uma empresa com capital aberto, e aí um dos grandes sócios ali está deixando, né, a participação dele, ele vai fazer um block trade, olha aí outro nome, outro termo interessante para a gente lembrar aqui, ó, block trade, ele vai colocar essa oferta ali, né, para o mercado, né, ele também, aqui no caso, se encaixa em mercado secundário, tá? Porque as ações já existem. Então, ações já existentes, mercado secundário, vai ser uma oferta secundária, e ações ali que ainda, né, ninguém pegou, ação novinha em folha, quer seja de uma empresa que ainda não tem o capital aberto, quer seja de uma empresa que já tem o capital aberto, serão serão, portanto, né, uma emissão primária nesse caso, tá bom? Então, mataram a pau aí essa questão, tranquilo. Olha aí, questão de underwriting, né? Também na mesma toada. Opa, deixa eu só deixar minha open aqui um pedacinho. Pronto. Quando há uma operação de underwriting do tipo firme, olha lá, a empresa emissora se compromete a subscrever integralmente a emissão dos títulos. B. A instituição financeira coordenadora da oferta se compromete a comprar integralmente da empresa emissora os títulos emitidos e posteriormente distribuir no mercado. C. A instituição financeira coordenadora da oferta se compromete a esforços máximos de distribuição, mas sem garantia de colocação de nenhum percentual dos títulos emitidos. E D. A instituição financeira coordenadora não se compromete com nenhum percentual de colocação dos títulos emitidos no mercado. Então, responderam aqui já Bruno, Simone e também Marcelo Kizak. Mais alguém responder? Todo mundo aí na Bravo, né? Vamos lá. Então, ficou tranquilo aqui, né? Poxa, o professor ajudou, hein? Ficou fácil. Bem, é nessa toada aqui, né? É a Bravo. A gente tem, portanto, né, a empresa que deseja ali colocar as suas ações no mercado, né? Ela contrata, portanto, um banco de investimento para que venha coordenar essa oferta, tá?
O banco de investimento, pessoal, ele vai pegar um calhamaço de informações da empresa, documentos contábeis, jurídicos, todo o checklist que a CVM exige, tá? Juntar esse calhamaço documental e levar a CVM para autorização dessa emissão, né? Quer seja de ações, quer seja de debêntures, quer seja CRI, CRA, enfim. Dessa forma, né, ele pode, né, fazer um contrato com esse investment bank, com esse IB, com esse banco de investimento, um contrato de colocação firme, tá? Onde o banco de investimento ele já vai ter tido acesso às informações da empresa, informações contábeis, informações jurídicas, informações muito profundas ali daquela empresa. Então, eventualmente, ele, poxa, eu vou colocar meu dinheiro nesse negócio, né? E, obviamente, que a oferta firme ela é mais cara na contratação do banco de investimento. Então, para a empresa, poxa, é vantajoso? Sim, ela vai ter certeza que aquele montante que ela deseja captar vai ser, né, colocado no seu caixa. Então, ela contrata a oferta firme, portanto, nesse exemplo aí da nossa questão. E há também a oferta de melhores esforços, né? Onde não só um coordenador, mas ali você tem um coordenador líder e outros bancos coordenadores que vão fazer ali os melhores esforços. Obviamente, quando a empresa contrata, né, esse consórcio ali de bancos de investimento, de corretoras de valores e tal, fica mais barato, né? Porque ela rateou ali, ela queria captar R$ 1 bilhão. E aí, ao invés dela contratar só o BTG Pactual para fazer oferta, ela contratou o BTG como coordenador líder, aí contratou o Banco, né, Bradesco de Investimento, o Safra, o Santander e até o BB Investimentos. Pronto. Dessa forma, ela divide ali aquele bilhão de reais em 200 milhões para cada um conseguir ali fazer, né, os seus melhores esforços, tá certo? Nesse caso, não necessariamente, né, vai acontecer ali a colocação total, mas cada um pode fazer os melhores esforços. Há ainda um outro contrato, seria um contrato híbrido, que é o contrato residual, onde ele é um mix, né? Ele faz os melhores esforços, coloca no mercado, mas aquilo que sobrar, ele compra, né? Nesse caso, o banco de investimento, né? Do ponto de vista sempre do banco de investimento, ele, portanto, faz os melhores esforços, leva lá, senta com o cliente, né? Vai lá o gerente private, né? Senta com o cliente, mostra aqui, olha, vou te mostrar aqui, né, a oferta pública, material publicitário e tudo mais e tal, e faz ali o roadshow, né, daquela oferta e da oferta, pô, 70% a gente conseguiu colocar no mercado, pô, os outros 30% vai ratear pelos coordenadores, cada um leva o seu quinhão, tá? Existe essa terceira forma, que é uma forma híbrida, tá? Onde ocorrem os melhores esforços, em havendo sobra, os bancos de investimento compram ali, levam ali para a tesouraria o seu quinhão, tá bom? Todo mundo matou a questão, então tá beleza. Sétima questão, vamos lá. Certa companhia de capital aberto deliberou um aumento de capital, emitindo novas ações. Analise as afirmativas abaixo em relação a esse evento. Eu vou lendo aqui e vocês já vão respondendo. Os acionistas atuais têm preferência em subscrever as novas ações. Esse direito é transformado em um ativo que passa a compor a sua carteira. 2. A quantidade de direitos de subscrição dos acionistas atuais é proporcional à quantidade de ações atualmente possuídas. 3. Os direitos de subscrição dos acionistas atuais visa preservar a sua participação no capital da empresa. Caso esses acionistas não exerçam seu direito de subscrição, a empresa leva a cabo o aumento de capital. Eles terão a sua participação diluída ou reduzida. E 4. Uma das possibilidades que os acionistas possuem é negociar esses direitos de subscrição em bolsa. E aí, qual das afirmações quais aí estão corretas, né? O pessoal já respondeu aqui, o Kizak olhou para a esquerda e para a direita aqui. Tá baixando meu.
Automático. Ah, tá. Então, o Bruno Seves mandou aqui um Delta, Shell Simone. Quem mais? Mais uma, a gente parte para Delta. Beleza. Olha aí, né? Geral acertou. Olha aí, mais um. Então, aqui, pessoal, só um detalhe. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, mas só um detalhe, né? Quando a empresa, né, ela tem lá o seu capital social, né? Tem lá, né, o seu capital já, né, e já possuem as ações no mercado, né? Então, o acionista que tem ali uma participação, por exemplo, 100 ações, né? E a empresa, né, portanto, ela tem ali 1.000 ações. Ela vai aumentar o capital social em 10%, né? Esse capital social, portanto, ele vai passar a ser 1.100. Já. Esse 1.100, portanto, vai fazer com que esse acionista que só tem 100, ele tenha menos percentual do capital social do que antes tinha. Portanto, ele faz uma oferta da mesma magnitude aqui para o acionista, de 10%. Portanto, esse novo acionista, ele recebe na conta dele. Então, ele tem lá XXX3, certo? Lá na conta dele, uma quantidade de 100. Ele vai receber lá na conta dele XXX1, ou seja, 10 direitos de subscrição. Ele recebe, aparece lá na conta dele, tá? Na conta da corretora. E quando ele, opa, vou aceitar, ao invés, né, no exemplo aqui, tá lá R$ 10 a ação, né? Quando a empresa vai fazer esse aumento de capital, confere ao acionista que já possui, né, um descontinho, né? Ele vai comprar ali por R$ 9, tá? E aí, esse acionista, poxa, não quero ser diluído, portanto, eu vou comprar ali meus 10 papéis de direito. Ele vai pagar um valor, né? Tem aí, né, um custo, né, um pecuniário negócio, né? Então, é uma negociação. Isso faz com que ele desembolse ali R$ 9 por papel para aumentar a sua participação. Quando ele decide por adquirir essa quantidade aqui de papéis, pessoal, leva um cronograma isso, tá? Ela vira aqui um recibo, porque ele vai receber, portanto, essas 10 ações, ela vira XX9, tá? E depois ela é incorporada às 3, então ele passa a ter depois 110 ações 3 normal, igual ele tinha antes, tá? Isso daqui segue um cronograma de alguns dias, tá? Algumas semanas, tá certo? Então, todo esse processo aqui leva um tempo. Há quem diga também que esse direito de subscrição, tá? Ele equivale a uma call. Depois a gente vai ver mais na frente lá sobre derivativos, tá? Por quê? Poxa, eu tenho o direito aqui de comprar R$ 9. Quanto que está valendo esses 10 papéis aqui lá na minha custódia, esse XX1 aqui? Geralmente, pessoal, ele vai ser um valor intrínseco, tá? Ele vai ser um valor de R$ 1, por exemplo, tá? Então, eu posso ir lá no mercado e vender diretamente esses direitos, posso comprar mais direitos também dentro de uma janela, né, no cronograma dessa oferta de aumento de capital, tá bom? Então, é uma outra vertente, é um outro provento das ações, seria o direito de subscrição, o direito de você aumentar a sua participação acionária com uma vantagem, um certo desconto, um percentual da sua posição, tá certo? Mas direito de subscrição tem desembolso, você paga por essa ação, você paga por esse aumento de capital. Esse dinheiro vai para onde? Vai para a empresa, tá certo? Então, fique bem claro, tem aqui a questão pecuniária da coisa, você não recebe isso de graça, tá? Você recebe o direito de comprar, tá? Então, a grosso modo ali, você recebe R$ 1, tá? Mas, obviamente, né, que isso aqui vai ser descontado posteriormente, igual dividendos. Mas a ideia, grande sacada aqui é ter o recebimento ali, né, dessa quantidade que não seja diluído como acionista, tá bom? Então, essa é a grande sacada, não diluição aqui, né? Então, é outro detalhe. Dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade aí, viu? Pode me interromper tranquilamente. Aqui, deixa eu ver se alguém mais mandou alguma coisa. Não, beleza. Vamos para a questão 8, né? Acho que a gente está na metade aqui do nosso
não, um pouquinho, tá na metade. Uma empresa SA possui ações negociadas na bolsa. Ela pretende fazer uma oferta pública de novas ações correspondente ao aumento do capital social deliberado em assembleia. Qual alternativa melhor define essa oferta? Vou deixar vocês lerem aí, porque eu leio com entonação, vai ficar errado aqui. O pessoal já saiu na frente aqui, Bruno, Simone também respondeu. Simão Kizak. Quem mais? Mais uma resposta, a gente vai para o gabarito. Michel. Portanto, pessoal, aqui, primária, né? Pois os recursos irão para o caixa da empresa, né? Então, que fique sacramentada essa ideia. Novas ações, primária. Ah, mas a empresa já tem capital aberto. Primária. Ações já existentes, quer seja uma empresa de capital aberto ou uma empresa que ainda vai abrir o seu capital por meio da emissão secundária, né? Então, vai ser uma oferta secundária de ações. Nesse caso aqui, primária, pois os recursos irão para o caixa da empresa, portanto. Então, no exemplo aqui, né, a empresa ela vai emitir novas ações, né? Então, nessa emissão, portanto, né, ela tem essa característica ali de receber o dinheiro de volta. Questão 9, sobre aluguel de ações, tá? E aqui, pessoal, podem, né, seguir aí com bastante dúvida que vocês tiverem aí sobre aluguel de ações, que é algo um pouco complexo para quem não opera a bolsa, né? Poxa, como é que funciona? Bota a plaquinha lá, né? A gente vai explicar, né? O que vocês tiverem podem trazendo aí no chat também. Mas aqui, pessoal, um grande detalhe nas questões que tem alternativas longas, tá? Atenção para a questão incorreta, tá certo? Atenção quanto à questão incorreta. A gente está falando de uma banca de concurso, tá? Ela vai colocar ali uma pegadinha, você vai ter na sua cabeça tudo que é relativo ao aluguel de ações. Aí você vai né, relembrar de todo o conteúdo. Massa, perfeito. Aí você vai ler as questões, poxa, estão todas certas. Mas qual que está mais certo? Ah, essa daqui. Eita, o enunciado pedia é incorreto. Então, atenção quanto a isso, tá? Sobre o aluguel de ações, portanto, a incorreta. Kizak já mandou aqui a dele, né? Bruno também. A galera tá feroz. Tem mais? Simone também, né? Então, todos na alfa, né? Então, tá bem tranquilo aqui. Os proventos recebidos durante o período de aluguel são de propriedade do tomador de aluguel, né? Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? Como esse tomador, né? Ele tem um contrato no banco de títulos e custódia, a gente chama ele de BTC, tá? O BTC, ele vai ser um banco de títulos e custódia, onde o tomador desse aluguel, né, nosso tomador de aluguel, faz ali um contrato, tá joia? Com nesse caso aqui, né, quem está ofertando esse aluguel, né, ou seja, quem tem a custódia desse ativo. Portanto, né, o acionista especificamente, tá? E aí, esse contrato, ele diz o seguinte, olha, durante esse período, você como tomador tem os direitos, né, como acionista fosse. Porém, na sua conta, você vai ter eventualmente ali um dividendo, por exemplo, esse dividendo passa para quem, né, você tomou em aluguel, você tomou emprestado essas ações. Então, no exemplo prático, né, esse tomador de aluguel aqui, por exemplo, durante o período da operação, né, vamos supor ali que a operação durou 3 dias, né, daqui até o terceiro dia. Durante esse dia 2 aqui, esse foi recebido R$ 1 de dividendo. Esse R$ 1 de dividendo, ele cai na conta do tomador, tá? Então, ele cai lá na conta do tomador. Porém, concomitante, ele tem um débito também oriundo desse provento, né, desse dividendo que foi recebido, e é creditado, né? Então, vai ter aqui um mais e menos, e aqui vai ter um mais na conta do acionista especificamente, por conta desse contrato firmado lá no Banco de Títulos e Custódia, tá?
Então, ele tem a propriedade durante a vigência do contrato, tá certo? Então, tudo que acontecer de direito que o acionista teria, ele precisa repassar, tá certo? Então, é dessa forma que acontece aí no banco de títulos e custódia. E aí é tudo, assim, são contratos virtuais, né? Então, você tem, você não sabe de quem que você tomou aluguel, né? Você não sabe se foi seu vizinho ou um acionista que mora lá, né, na 15 de, do lado da 15 de novembro, lá perto da Bolsa, né? Não, você não sabe. Esse contrato é feito entre as partes dentro do BTC, que faz parte da B3. Tá? Então, você não sabe de quem você tomou o papel alugado e o acionista também não sabe quem alugou, tá? Mas os direitos, eles são há uma garantia, né, de liquidação. Então, a B3 ela entra como, né, o garantidor da liquidação também dos proventos para o acionista, tá bom? Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta aqui. Tranquilo. Bom, questão 10 é a questão aí de fazer conta, né? Então, a gente vai agora para o meio ali, né, da parte fundamentalista da coisa, né, em renda variável, tá? Então, a partir dos dados apresentados, assinar a alternativa correta. Eu tenho, portanto, aqui, né, talvez uma dívida líquida, né, no valor X, um EV, né, o Equity Value de um valor X, um EBITDA ou EBITDA ou EBITDA, que você quiser falar, tá certo, tá joia? Também no valor Y e um EV sobre EBITDA também, numa quantidade de, aqui no caso, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem e vai ser apresentado para vocês os dados dessa empresa. Eventualmente, tem mais linhas do que necessário. Você precisa saber o que você extrai dessas informações para obter ali o resultado de EBITDA, né, de equity value ou até mesmo de dívida líquida, tá joia? Então aqui eu sei que é uma questão de fazer conta, né? Eu mandei para vocês aqui anteriormente, depois eu posso até mandar esses dados aqui embaixo, tá? Bom, aqui de como que a gente pode fazer cada conta, né? O Michel já mandou aqui que tinha resolvido, né? Questão C e tal. Exatamente. Essa, o Bruno Seves também. Então aqui, pessoal, a grande sacada, né, é ter uma familiaridade com esses índices, tá? Então, o EBITDA, acho que é o mais trivial, né? Vocês já tiveram contato em outras certificações ou até mesmo no dia a dia de vocês, dependendo ali de um relatório, um relatório trimestral de alguma empresa de capital aberto, com certeza vocês tiveram, né, essa dinâmica aí com os índices, né, os principais indicadores da empresa, né? E aqui a busca é por, diante do que foi passado para você de informação ali na questão, você conseguir fazer as contas. O Michel até perguntou, poxa, professor, o tempo é algo bastante, assim, é um bem de ouro, né, ali no momento da prova. Então, uma questão como essa, pessoal, olha, passa para a próxima e só anota ali, ó, questão 10, beleza, eu vou voltar aqui na questão 10, tá? E aí, você foi lá, chegou na 26, né? No módulo 2, lá você está fazendo e tal. Aí chegou na última questão ali do módulo 2, né? Se não me engano, é 54, eu acho. Enfim, chegou na última questão. Quando você for voltar, você vai lá e olha, não vou olhar um, nem a 2, nem a 3, vou olhar só a 10, tá? Porque foi a que ficou pendurada. E se eu voltar para um, eu vou ler, aí reler, achar que está errado a C, aí coloco a B, enfim. Então, vai só na questão que você deixou em aberto, tá? Feito isso, você vai conseguir respirar aquelas outras questões que você eventualmente, né, perderia tempo, né, fazendo uma questão longa aqui, você deixou de fazer 4 ou 5 questões mais curtas, tá? E aí você ganhou essas 5 e agora você tem tempo hábil, já passou por gabarito aquelas 5, tá mais tranquilo, aí você consegue fazer essa conta com mais tranquilidade, né, e eventualmente levar essa questão mais densa, né, de resolução para casa, tá certo? Ô, professor, Pois não, e até Brunão. dando uma dica meio de, que você falou de, eu esqueci, atalhos, né? Foi o que você falou, atalhos para tentar ganhar tempo.
Já. Nessa aqui, se caísse assim, por exemplo, poxa, se você só sabe pelo menos resolver o 3 e ver que está errado, você já matou a questão. Você pode não É saber isso o aí. resto, mas se você souber a 3, você viu que está errado, acabou as alternativas, é só colocar C e já era, né? Então, acho que se prestar atenção nessas coisinhas assim de teste, ajuda muito lá na hora. Boa, Brunão, boa, é isso mesmo. Porque, e aí você vê a questão, né? Ela vem com dívida líquida, e você, putz, dívida líquida é o que mesmo? Meu Deus, eu não lembro, cara, né? Poxa, eu tive administração financeira, tive na aula de contábeis lá e tal. Meu Deus do céu, e agora eu não lembro. Aí você vai, cálculo de EV, vixe, EV eu nem lembro o que que é, cara. Mas aí você vai pro 3, né? Pô, EBITDA, né? Pô, EBITDA eu sei o que é, né? Poxa, um lucro operacional ali, pô, mas está faltando duas coisas. Aí você já vai para cá, né? Ó, você já vai para a última aqui, ó, no exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar eu não estou conseguindo achar o, o point, mas aqui. Aí você vem para cá, você já vai, pô, eu lembro que é o lucro operacional bruto, poxa, mas não é só o EBITDA, né? Tem amortização e depreciação. E você soma aqui, pronto, você tem o resultado do EBITDA. Você, opa, calma aí, eu já sei que não é. E já não dá para tirar todas as alternativas. Então, você já conseguiu aqui, ó, matar a questão sem fazer muita conta, tá? Então, são aqueles momentos que você se depara com essa questão gigante, aí você começa a fazer um monte de conta. Não, calma aí, deixa lá para depois. No final, com a cabeça mais fria, você já passou por gabarito que você acredita, que você teve tempo, que você já conseguiu ter primazia ali, né? Do ponto de vista de raciocínio, pronto. Agora você vai para uma questão dessa e olha assim, você, poxa, matei a questão, olha só, nem precisava ter tanto, né, me desprender em tanta conta. Pronto. Então, a ideia, tá? Muitas vezes de uma questão como essa, se você não sair fazendo conta da direita, você vai perder tempo. Outra, quando você olhar de uma maneira diferente para essa questão, com mais oxigênio no cérebro, você vai conseguir matar, igual com o Bruno comentou. Poxa, professor, eu nem lembrar, né? Eu nem precisava passar por todas as contas. Eu só olhei ali nas alternativas e vi que se eu conseguisse fazer a conta da 3, eu conseguia matar a questão como um todo. Perfeito. E a conta é a mais simples de todas, é a conta de som. Então, o EBI mais o DA aqui, né? Então, eu tenho, portanto, o EBITDA aqui na soma. Mas, voltando aqui às demais contas, né? Então, a dívida líquida, né? Para eu conseguir identificar, né? Tem aqui a dívida bruta mais a disponibilidade de caixa. Então, a dívida bruta como negativo e a disponibilidade de caixa como positivo. Juntei os dois aqui, eu tenho, portanto, né, a dívida líquida. E cálculo do EV, né? A cálculo do EV eu tenho que multiplicar o preço da ação vezes a quantidade de ações. Eu tenho uma ideia de valor de mercado, né? Mas não é o valor de mercado sozinho, né? Então, aqui eu tenho o valor de mercado, mas quando eu vou comprar uma empresa, né? Vamos supor aqui que a gente tem, né, a 3XSA, né? Essa 3XSA, ela tem ali um valor de mercado, igual a gente fez aqui a conta, né? Pô, de 42 milhões, né? Pô, legal, né? Mas eu vou comprar essa empresa. Quanto que ela está devendo no mercado? Olha, ela tem ali, né, uma dívida a pagar de 2 milhões, né, e tem um caixa ali de 2 milhões também. Então, eu vou pegar o net disso. Se eu vou comprar uma empresa, eu compro também as dívidas que ela possui, tá certo? Então, quanto que é o valor de mercado, o valor de firma, né, o equity value que ele comenta, né? Então, essa ideia, né, esse raciocínio, se eventualmente vier uma questão somente querendo o equity value lá, pessoal, eu vou comprar a sua empresa, eu compro o quanto que ela vale no mercado e também eu compro caixa e compro as dívidas. Então, é tudo, tá joia? Então, aqui, por exemplo, né, eu estou comprando aqui as dívidas, aqui no cantinho que eu estou colocando meio pequenininho, vou arredondar aqui, as dívidas e também o caixa da empresa, estou comprando tudo, tá? Então, o valor de firma vai ser o valor de mercado, quanto que está a ação no mercado, né? Vezes a quantidade de ações, mais
um net entre dívida e caixa. Então, aqui é a dívida líquida. Dessa forma, eu tenho aqui a conta do equity value. E, por fim, né, o equity value sobre EBITDA, eu tenho, portanto, uma ideia de período, tá? Eu tenho o quanto que o lucro dessa empresa, né, consegue me remunerar o valor, né, que essa empresa tem hoje. Então, aqui ele colocou em 122 anos, né? Vamos imaginar que é uma small cap aí do setor de tecnologia, por exemplo, né? Mas que é super valorizada, né? Na bolsa e tal, na S&P, enfim. Então, aqui é uma ideia de quanto tempo o meu lucro bruto consegue comprar a minha empresa, entendeu? Meu EBITDA, né, meu lucro operacional bruto, mais a depreciação, mais a amortização, consegue comprar a empresa como um todo. Tá? Então, a ideia de equity value sobre EBITDA vai ser quanto tempo o que a empresa gera de receita consegue comprar ela mesma, né? A grosso modo, né? Para que a gente consiga ter essa ilustração tanto do EV, né, quanto desse índice aí, EV sobre EBITDA, tá bom? Professor, só uma dúvida aqui, né? Nesse caso aqui, assim, empresa é horrível para comprar, né? Ou tô, minha leitura é errada, assim? Não, não está errado, não. É muito tempo para poder. É um dos indicadores, não dá para ver sozinho, né? Tem outros indicadores que vão conseguir, né, trazer suporte, embasamento para tomada de decisão. Aqui é um dos indicadores, né? Poxa, está vendo só um período, né? Não sei, pode ter acontecido alguma coisa na empresa e que a empresa, né, pô, gerou ali durante esse período um lucro operacional baixíssimo perto do histórico. Não sei, né? Então, a gente está vendo só um retrato, tem que ver o filme todo, né? Então, a gente está vendo só um frame, né? Vamos trazer pro racional, né? Você viu só um frame, né? E eita, tá feio o negócio, hein? Poxa vida, 122 anos, será que eu compro mais aí? Você precisa ver um filme, pegar 4, né, trimestres aí para ver se vale a pena ou não, né? Mas do ponto de vista de olhando só um índice, né? Poxa, nunca tomo uma decisão olhando só um indicador. Mas, para efeito de prova, não compraria essa empresa, né? Beleza? Valeu, Brunão, pela pergunta. Bom, dando sequência aqui, partindo já do fim para o fim, né? Dado um cenário histórico de preços para tomada de decisão, olha aí, para tomada de decisão, o investidor busca uma análise que permita traçar uma projeção futura. Qual seria a melhor análise a ser apontada? Aqui são as duas casas, né, as clássicas casas aí, né, de análise, né, tanto a fundamentalista, né, então vamos pegar aqui a fundamentalista, quanto a análise gráfica, né, ou análise técnica também, né, análise gráfica barra técnica, tá? Eu costumo dizer, pessoal, que a análise técnica, né, ela é um grande retrovisor, tá? É um grande retrovisor que a gente olha para o passado, né? Olha ali para análise de preço, tá? É uma análise puramente fria, né? Se eu chegar aqui, traçar um gráfico e falar, poxa, máximas e mínimas, né, estão aqui ascendentes, né, em linha de suporte, linha de resistência, né, estão traçadas ali numa LTA, né, uma linha de tendência de alta, poxa, há uma indicação de compra para essa empresa. Poxa, mas eu não sei qual setor, não sei qual cenário econômico, não sei qual cenário micro dessa empresa, né? Não dá para fazer uma análise ali empírica sobre essa empresa, porque, poxa, eu estou olhando só o histórico de preços. Pronto, é uma análise fria, tá? Já a análise fundamentalista, pessoal, ela vai levar em consideração cenários econômicos, cenário macroeconômico, tá? Levando em consideração os principais índices lá. Então, falou de PIB, falou de câmbio, juros, né? Inflação. Então, levou uns indicadores macro ali. Aí falou da empresa também, né? Olhou o que ele pode falar de histórico fundamentalista é exatamente dos trimestres, né? Então, poxa, o primeiro trimestre, né, de 2023 da empresa, o EBITDA, né, ou até mesmo o lucro líquido. Então, ele vai, com base nesses dados, né,
econômicos, com base nos dados contábeis, ele vai buscar projetar o quê? O futuro, tá? Então, a grande sacada que eu busco trazer aqui, né, para as duas casas, nas questões para ficar bem, para a gente conseguir assimilar bem, poxa, a análise fundamentalista vai querer dizer para mim o preço futuro dessa ação, né? Na verdade, ele vai buscar o valor futuro dessa empresa. Então, se o valor futuro dessa ação for de R$ 10 e hoje ela está 5, poxa, ela tem um upside, né? Aqui maravilhoso. Vou comprar essa ação, né? Poxa, perfeito. O valor muito acima do preço. E o contrato também é verdadeiro, né? Então a ação está lá no mercado a R$ 10, e aí eu fiz aqui a análise econômica, contábil, e aí o valor dessa ação, R$ 5, poxa, eu vendo. Então há uma expectativa futura com base nesses dados. Eu tenho, portanto, a casa fundamentalista. Já na análise gráfica, puramente frio, tá? E aí vocês foram respondendo aqui, né? Ou não? Acho que só o Bruno respondeu. Quem mais aqui? Na questão 11, A. Análise gráfica, pois a partir de dados econômicos é possível definir o futuro das ações. B. Análise fundamentalista, pois os preços das ações no passado irão projetar possível desempenho econômico futuro. C. Análise gráfica, uma vez que será possível prever comportamento de preço das ações diante de dados estatísticos históricos. E D. As duas análises irão refletir comportamento passado e espelhar futuro dos ativos de risco. Professor, eu confesso para você que eu ia responder a D, porque assim, eu até entendi o teu ponto, né, sobre a análise fundamentalista, mas a análise gráfica, ela também pega alguns pontos, né, que nem a linha de tendência que você colocou, um suporte ou uma resistência, são alvos que, querendo ou não, o investidor, se ele olha só a análise gráfica, ele vai ter alguns pontos lá como pontos chaves, né? Então, esse exemplo que você deu do upside. Dependendo de onde o preço tá, e se tem lá uma resistência muito forte, pô, vai ser a mesma. Vai ter o mesmo racional, né? Fala, pô, o preço pode chegar até lá. Ou se tiver um suporte, tá a mesma coisa, entendeu? Então eu Perfeito. confesso para você que eu ficaria em dúvida e colocaria talvez essa D, por esse motivo, entendeu? Legal, legal. Aqui, no caso da D, tá? Ela acaba levando a gente para um racional só da análise técnica, tá? Então, exatamente o seu racional, ele foi só para análise técnica. Você acabou de me dizer, poxa, eu olhei ali a tendência, e aí tem uma tendência de alcançar um determinado preço, traçando as linhas, tal, Fibonacci e tal. Pronto, eu estou analisando o histórico, estou olhando para trás de uma maneira, né, a conduzir estatisticamente, né, um possível preço futuro. É uma análise técnica. Então, não seria, portanto, uma condução fundamentalista na D, tá joia? Então, se a D eu deixasse só a análise técnica, vai refletir comportamentos passados, espelhar o futuro, né, dos ativos de risco. Pronto, perfeito. A D estaria, né, gabaritada, tá? Mas nesse caso, né, aqui ele não comporta análise fundamentalista, a alternativa D, tá? Então você foi cirúrgico, ó, professor, por conta desse fator aqui, dessa possibilidade, dessa expectativa de preço futuro, baseada em quê? Em estatística, em olhar para trás no retrovisor de uma maneira puramente fria e técnica, análise técnica pura e simples, tá? Então aqui, né, ficou tudo riscado aqui, mas só para a gente, até deixar o Ibovespa aqui, por quê? É olhar para trás e dizer o que pode acontecer lá na frente, puramente técnico, tá? Agora, levei em consideração dados econômicos, né? Levei em consideração ali micro da empresa, falou de setor, falou de segmento, análise fundamentalista é o que embasa. Obviamente que no dia a dia, né, na prática,
há sempre uma tendência a gente pender para os dois lados, né? Na hora que a gente vai apresentar para o cliente, né? Olha, aqui a gente tem uma análise técnica, né? Puramente, tá olhando o preço, olhando o histórico, mas também tem análise fundamentalista, onde no último trimestre a empresa reportou um lucro operacional de X, um lucro líquido de Y e assim por diante. Então, você pode trazer as duas para embasamento e tomada de decisão. Mas quando você trabalhar e cair numa questão como essa, querendo que você indique qual que seria a casa, aí a gente tem que segregar, beleza? Beleza. Valeu. Valeu. Pessoal, acho que tem mais uma aqui. Vamos lá. A debênture da empresa X está sendo vendida no valor de 900 e tem valor de face de 1.000. O vencimento de 5 anos e paga cupom anual de 5%. A alíquota de R sobre esse título da empresa é de 25%. Essa empresa tem a seguinte estrutura de capital: 70% capital próprio, 30% capital de terceiros. Considerando o custo médio ponderado de capital, né? Desculpa, considerando o custo de capital próprio de 9%, qual que seria o CMPC, né? O custo médio ponderado de capital, ou também a gente pode chamar de WACC aqui. Esse WACC, ele tem lá na prova, tá, pessoal? Então, não fiquem com medo aí de poxa, como é que eu vou fazer essa conta mesmo? Tenha na prova, no caderno de questões, tem a fórmula, tá bem? E aí, vocês fizeram essa questão? Tranquilo? Vou até colocar a fórmula aí para facilitar, hein? Deixa eu ver. Se eu, não, se eu der se eu passar para a fórmula aí já vai me dar a resposta, né? Mas a gente está aqui lembrando como faz. Perfeito. A gente está É tá porque com a tempo. fórmula é muito ruim, professor. Eu prefiro fazer o que o Felipe A mostra no fórmula, a vídeo. fórmula é maldosa, né, cara? É, eu prefiro fazer na Sobre D mais HP. PL, né? É, É um negócio complexo. Mas, ó, eu vou tentar trazer para vocês, né, uma dinâmica de colocar numa linha. Eu acho que acaba trazendo um pouco mais de tranquilidade na resolução, tá? Deixar em linha os itens que você possui na questão, né? Então, mas a fórmula essa daí vai estar lá no material de vocês, né? Então, D sobre D mais PL, né? Mais o ratio tax ali, né? Menos TR, enfim. O que eu busco, né? É primeiro que ele pegou a gente no contrapé aqui, querendo, no primeiro momento, atir já, para a gente ter uma ideia do custo que a gente tem do capital de terceiros, né? Então, ele alongou ainda mais a questão, né? Precisava fazer a conta só né, só do custo ponderado de capital, você precisa também trazer a TIR do custo de capital de terceiro. Ele não te deu isso de lambuja na questão. Pessoal, viu uma questão dessa, anota lá 12, passa para a próxima. Quando você tiver com mais tranquilidade, já passou as questões que você resolveu para o gabarito, você volta para 12 para resolver ela com mais calma e, eventualmente, né, levar ela para casa com tranquilidade, tá bom? Mas aqui, ó, basicão, fluxo de cupom, né? Você colocou ali 900, que foi o preço pago, tá joia? Então, vai lá na HP, 900 CHS GCFO, depois 50 Enter GCFJ. Esse Enter, pessoal, ele acompanha aqui o vencimento, né? Então, eu tenho o vencimento de 5 anos, né? E eu tenho esse cupom anual aqui de 5%, tá? Portanto, eu tenho quatro repetições antes da última, então eu tenho 4 mais um aqui, tá certo? Então eu tô com 5 cupons aqui perfeitamente, tá certo? Preciso lembrar desse fator aqui, que no último cupom vem junto do valor de face, tá certo? Então, 1.000 mais os 50, 1.000 mais o último cupom, sempre nessa tônica, tá? No último fluxo, eu somar o cupom, tá bem? E aí,
encontrei a TIR aqui a 7,46, tá certo? Então, feito isso, aí a gente consegue partir para resolução total, né? Na resolução total, eu busco, pessoal, colocar numa linha só, tá? Eu acho interessante jogar na fórmula, claro, né? A fórmula ela existe exatamente para a gente conseguir resolver, mas numa linha só, eu vou lembrar de cada item, vou colocando cada item ali. Então, eu já tenho qual que é o custo do capital de terceiro, qual é o custo da debenture? Poxa, 7,46 que eu acabei de trazer aqui, né? Da TIR, do título. Então, no debênture, eu tenho um custo de 7,46. No capital próprio, ele já traz para mim. Né? Então, já está aqui. Eu trago 9%. Há uma vantagem fiscal. Olha aí. Há uma vantagem fiscal. Por quê? O imposto eu vou deduzir da TIR. O imposto eu vou reduzir do custo que eu tenho de capital de terceiros. Tá certo? Então, aqui na própria na própria fórmula, ele tem um menos IR, tá vendo? Que é exatamente isso daqui. Mas se você entender que aqui eu vou levar em consideração, né? Tirando o imposto, eu vou multiplicar por 0,75. Então vai facilitar ali na hora de resolver, tá certo? Hoje, por que 0,75, Wesley? Porque é 1 menos IR, tá vendo? 1 menos o 0,25 de imposto, eu tenho 0,75, então eu multiplico. Eu tenho, portanto, um resultado dá 2 pontos alguma coisa, e o peso que eu tenho. Então, multiplico por 0,75 e depois, de novo, né, por 0,30. Então, eu consigo obter ali o resultado de 1,68. Então, de que forma? Vamos lá, vamos colocar aqui no HP, né? Opa, deixa eu deixar ela de frente aqui, porque ela ficou de ladinho. Pronto. Então, no nosso exemplo lá, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a fórmula para não ficar indo e voltando aqui para vocês. Então, ó. Eita, tem mais uma ainda. Duas. Beleza. Ó, aqui ele tem, portanto, a TIR que a gente descobriu, 7,4697, certo? Então, você já descobriu a TIR, pode deixar aqui em 4 casas, né? Poxa, aí eu tenho 0,25 menos, tenho 0,75. Esse 0,75 multiplico 5,60. 0,30 disso, 1,68. Tá certo? Então, aqui, colocando em linha, eventualmente pode ser mais simples ali, né, na hora de jogar para HP, tá bem? Então, acaba trazendo ali um racional eventualmente mais simples. E depois, o 9, né? 9, que é o nosso custo do capital próprio, a gente vai só multiplicar pelo peso, né, do capital social. Então, eu vou lá, o 9% equivale a 70%. Então, é 9,07 vezes 6,30. 6,30 mais 1,68 que eu descobri. Opa, aqui veio para outra forma, desculpa aí. Mais 1,68 que eu tinha encontrado, mais os 6,30. Eu tenho aí os 798, né? Mais uns quebradinhos arredondando, portanto, a gente volta lá para a alternativa A, os 8 arredondado, beleza? Facilitou ou não, Brunão? Assim, ó. Não, facilitou. Não, eu só precisava fazer os cálculos mesmo, mas sendo bem honesto com você, eu prefiro pegar, fazer 9% Enter, 70% somatório, 5,6 Enter, 30 somatório, dá os mesmos 7,98 e economizei bastante tempo, cara. Eu prefiro. E aí Também. acha a média ponderada lá no GX, sei lá como que chama, G o Então, quê? vamos fazer dessa forma, diz aí. Deixa eu ver se consigo deixar mais simples aqui. Ah, não tem jeito, tem que voltar para HP. 9 Enter, 70, né? Que é por cento, que é o peso. Aí somatória, O somatório, pessoal, aqui, deixa eu ver se ele aparece. Pronto. aparece um.
aparece afundando o dedinho, né? Pronto. Perfeito. Esse do lado do mais, né? Pronto, esse é o primeiro peso ali que eu tenho na carteira, né? É E isso. depois? Aí o seu segundo peso dá 5,60 quando você tira imposto, né? Isso, perfeito. 5,60. 5,70 Inter, peso de 30. 30 somatório, né? Tem E aí os dois aí é só pesos ali. apertar o Gzinho e o número 6. Isso aí. O G aqui, aí média o W de weight, né? O W, ou seja, a média por peso, média ponderada, 798. Mais Mas aí você rápido. já tinha chegado no 5,5. Então, 7 lá da TIR, né? Você tirar o imposto, né? Então, voltando lá, deixa eu só ver aqui quanto que era, 7,4697. Então, depois que você saiu lá da TIR, né? 4697, 0,75, pronto. Opa, tem muita coisa aqui que ficou vinculada, desculpa aí. O... Já, 7,4697, ah, sim, porque não ficou com ponto, né? 0,75, né? 560. Então a gente pode fazer também dessa forma, né? Direto. Os 30, que é o peso dele, né? Correto? É 30, isso. E os 9 lá, 70, né? Uhum. Joia. E aí eu tiro a média ponderada também, de uma forma tranquila. A ideia do 1 menos ER ali, né? Sempre busque assimilar que aquilo, né? Você vai deduzir. Então, quanto que você tem daquilo, né? Pô, do 7,5 eu tenho, né, da TIR lá, vamos voltar aqui. Então, da TIR eu tenho multiplicar o 0,75 só. Eu tenho que descontar esse imposto. Descontei o imposto, Enter 30, pega o 9, Enter 70, pega o somatório dos dois, depois o G 6, né, ou o G média ponderada. Legal. Mais um outro atalho. A ideia de deixar de lado é porque você consegue chegar numa, numa visualização mais simples. Bom, vamos lá para a questão 13. Acho que a antepenúltima essa, a gente vai estender hoje um pouquinho o horário. Creio que esteja todo mundo no gás. Bom, a 13 analisa as afirmações sobre os indicadores que representam múltiplos de valor para análise fundamentalista nas SAs. O índice PL indica que é o tempo de retorno do investimento ao se comprar uma ação, considerando que os lucros da empresa se repetirão. 2. Do ponto de vista do investidor, o índice preço-lucro é exatamente igual ao payback ao se investir em uma ação. 3. O índice preço sobre valor patrimonial, é o PVP, indica quantitativamente a relação entre o preço da ação e o seu valor patrimonial. Uma vez que a empresa possui um PVP abaixo de 1, está sendo negociada com um valor inferior ao seu patrimônio líquido contábil. 30 segundos aí para vocês decidirem qual que ficaria a alternativa correta aí. Isaac estreou ou quem mais? Bruno, Michel, quem mais? Priscila, Leandro, Rosseto, Simone, Caio. Seria um chute. Isso é bom.
aqui é hora de chutar mesmo. Bom, aqui, pessoal, a 2 ela acaba caindo numa situação aqui que eventualmente vai aparecer para vocês aí um exatamente, né? Algo que deixa em pé de igualdade, né? Então, a gente precisa ter uma atenção quanto a isso, tá certo? Então, a questão 1 é o conceito, né? O conceito de PL e conceito de PVP na 1 e na 2, corretíssimos aí. O PL, né, é o tempo que o retorno, né, do investimento, né, que você colocou R$ 10 ali, cada ano paga R$ 2, em 5 anos você tem o seu dinheiro de volta. Então, é o quanto tempo leva para que o lucro da empresa, né, venha voltar ao seu preço, né? Mas há controvérsias, né? Mas de maneira geral, né, de conceito, correto. Já o PVP é se eu fechar a empresa hoje, né? Qual que é o patrimônio líquido? Poxa, o patrimônio líquido é 1, né? Poxa, mas e o preço, né? Sobre o meu patrimônio líquido também é 1, né? Poxa, tá perfeito, né? Então tá tudo certinho aí o preço sobre o valor patrimonial. Isso dificilmente acontece, tá? O preço da ação, né? O preço do papel, né? O valor ali de mercado, eventualmente ele está acima, né, do que a empresa tem de patrimônio líquido, porque ela consegue gerar, né, ela consegue produzir, né, ela consegue gerar lucro muito maior do que esse PL que ela tem, em tese, né? Espera-se que sim, né? Então, aqui, quando a gente tem um preço, né, sobre valor patrimonial inferior a 1, né, então eu tenho aqui o PVP de 0,8, isso é super positivo, tá? Isso é bom, isso é ótimo, né? Ou seja, se eu liquidar a empresa hoje, só os ativos que essa empresa possui, patrimônio líquido dela, pagou tudo que ela devia, patrimônio líquido, né, contábil ali dela, já paga o quanto que ela vale no mercado. Então, aqui eu estou pagando barato, a grosso modo, né, diante de um único índice, mais uma vez, você não toma decisão nenhuma, mas aqui para efeito contábil vale muito a pena, né? Então, hoje, por exemplo, não só hoje, mas acho que o Banco do Brasil, quando chegou ali em 0,6, né, o PVP, eu acho que todos os fundos de investimento, investidores buy and holders e tudo mais, e desceram a mão ali em Banco do Brasil na compra, né? Hoje, salvo engano, ele está na faixa de 0,8 o PVP do Banco do Brasil, e aí o pessoal comprando. É outro bicho, tá? É outro segmento, tem muita coisa ainda para analisar, mas, né, você acaba tendo um índice ali que chama atenção. Então, é interessante que eles sejam poucos, tá? Tanto o PL quanto o PVP, que eles sejam menores possíveis, tá? Quanto menor, melhor nesse caso, tá? E aí o meu R, né, é devido ao meu pai ser de Santo André. Eu sou de São Paulo, mas não sou da Paulista, né, meu? Tenho o R puxado aí. Mas brincando, né? Agora eu já mais de 10 anos no Nordeste, a gente pega outros trejeitos aqui na linguagem. Mas passando adiante, pessoal, outro item aqui também que comenta, né, sobre os dois indicadores, tá? Então, a empresa, né, a ABC e a XYZ são concorrentes listadas em bolsa. Os dados de ambas estão mostrados na tabela abaixo. Tá? Eu deixei um pouquinho para cima, né, para mostrar aqui qual... Eita, já foi para a resposta. Para mostrar qual que seria os indicadores. Eu vou passar aqui, rapidamente, para a resposta, mas é principalmente para mostrar isso daqui, ó. Só rapidinho aqui, professor, só voltando lá na 13. Então, assim, o único problema é o exatamente igual, é isso? Exatamente. Não é exatamente igual, né? O PL e payback é discutível, né? É discutível, porque o payback ele acaba considerando ali proventos recebidos. Então, eventualmente, né, o PL de uma empresa ele vai ser diferente do payback, né? Não necessariamente, né? Então a gente pensa, poxa, mas quanto tempo vai levar também, não é? Não necessariamente, né? Por quê? O payback vai levar em consideração tudo que você receber daquela empresa.
Então, eu paguei R$ 10. No primeiro ano, ela pagou 5 de proventos, né? E depois ela distribuiu o juros sobre o capital próprio de 2,50 em 2 anos, né? Então, poxa, já em 2 anos eu já tive de volta, né? Então, não necessariamente, entendeu? Então, quando ele traz ali exatamente igual, poxa, caiu por terra a alternativa, tá joia? Eu não sei quem perguntou, viu? Eu estava na outra tela aqui. Não, era o Bruno, pergunta. Ah, beleza, Brunão. Valeu. Obrigado. Então, aqui, pessoal, os dois, o item aqui é o item B, mas para a gente trazer à tona, tá? Para que vocês anotem também aí, o índice PL, né? O preço sobre lucro por ação. É interessante a gente colocar lucro por ação exatamente por contas assim que podem aparecer ali na hora da prova, tá? E o índice PVP, né, preço sobre valor patrimonial da ação. Então, por que, né, que a gente coloca da ação? Porque geralmente as questões ela vem com a quantidade de ações e o total desse lucro e o total do patrimônio. Há uma necessidade da gente fazer uma conta prévia, tá? Não pegar ali preço sobre valor patrimonial. Então, se a gente pegar ali 37,20, né, e dividir ali por 200 milhões, vai dar ruim, né? A gente não vai chegar no PVP. Então, eu preciso considerar aqui o valor patrimonial de cada ação, porque eu estou considerando o preço da ação, de uma única ação, tá certo? Então, aqui para a conta, né, dar certo, eu vou precisar pegar patrimônio líquido, né, dividir aqui pelo número de ações, pegar o lucro líquido, dividir aqui pelo número de ações para conseguir fazer conta, né? Então, isso faz com que eu consiga chegar, né, nos dois indicadores ali que a questão me pede, tá? Então, jogando aqui para a resolução, num primeiro momento, lucro por ação, eu preciso pegar o lucro de ABC, foram 30 milhões aqui, dividir pela quantidade de ações que a empresa possui, ou seja, o lucro por ação, tá certo? Então, o LPA aqui de 3, dividindo um pelo outro, eu chego no PL, portanto, 12,4. Já um valor patrimonial, da mesma forma, né? Vou pegar aqui os 200 e dividir pelos 10. Mais uma vez, tem aí o patrimônio por ação também, tá certo? E fazendo então 37, né, por 20, portanto 1,86. Ao passo que no XYZ, fazer da mesma forma. Pego aqui os 300, dividindo por 25 e 50 também dividido por 25. Então, o valor patrimonial em 12, 19,5 por 12 e lucro por ação, 50 aqui por 25, aos dois, tanto o PVP quanto o PL. Lembrando que eu preciso escolher, portanto, aquele que é menor, né? Nesse caso, nos dois indicadores aqui, é menos tempo eu levo para ter o retorno do dinheiro, ou quanto de lucro a empresa gera, né, em ano, para que eu considere ali que o dinheiro que eu coloquei inicialmente venha a retornar, tá joia? Na ideia de PL. E no PVP, o preço sobre valor patrimonial, poxa, se essa ação ali, ela está lá no mercado, né, 3, 4 vezes o valor patrimonial, poxa, está bem distante ela tem um valor de mercado bastante elevado, né, perto do quanto de patrimônio que ela realmente tem, quanto de patrimônio líquido contábil. Então, eu estou pagando caro ali pela empresa, 4, 5 vezes o que ela, em tese, realmente vale, né, do ponto de vista contábil. Poxa, será que vale a pena? Né? Será que a geração de lucro dela é suficiente? Né, Então, não dá para tomar uma decisão olhando só um indicador. Porém, as questões, elas vêm trazendo ali 2 ou 3 indicadores, ou até mesmo um, igual a gente viu lá anteriormente, só falando do PL, a gente não consegue tomar uma decisão concreta. Mas aqui
considerando os dois ativos, o melhor deles é aquele que tem menos tempo de retorno, né, e também menos valor, né, mais próximo ao valor contábil e valor de mercado também, que é o preço sobre o valor patrimonial, beleza? Então, pela ação XYZ, seria o ideal ali, porque ela tem tanto PL quanto PVP inferior ao de ABC. Então, as duas empresas aí. Dúvidas, pessoal? Diz aí, vocês estão muito quietos. Tranquilo? Vou para a última questão aqui. É uma questão de BDR, tá? Só uma questão aí, bônus. Acho que não foi no material de vocês esse daqui, mas depois eu mando aqui no WhatsApp, em relação a BDR nível 2, tá? Considera as seguintes afirmativas, tá? Primeiro, é necessário registro no programa na CVM. Segundo, é necessário o registro da companhia emissora na CVM. Terceiro, envolve captação de recursos por meio de emissão de ações através de oferta pública nos termos da regulação específica. Uma questão aí que a gente tem visto em algumas provas, comentando aí sobre as BDRs patrocinadas ou não. Então, já um minutinho aí para vocês darem um chute. O Leandro comentou aqui. Quem mais? A Simone Delta, Leandro também. Todas estão corretas. Vamos ver. 1, 2 e 3. Vamos lá. 1 e 2. 1 e 2. Envolve captação de recursos por meio de emissão de ações através de oferta pública nos termos de regulação específica. A gente acaba eliminando a 3 aqui, pessoal. Eu coloquei um adendo aqui sobre BDRs, tá? Que geralmente eu costumo colocar depois do B um N ali, né? Ou antes, né? Na verdade, colocar um N de negociadas B, né? Negociadas no Brasil para facilitar a memória, né? Na hora do sufoco, né? E o N também de negociadas A, negociadas na América, né? Os títulos ali talvez na hora facilite, né? Porque aí o BDR, o que a gente tem hoje, né, no Brasil? Tem Amazon, Google, Facebook, né, 3M, Disney, Bank of America, né? Então, as BDRs são empresas gringas negociadas no Brasil, né? Ao passo que a ADR são empresas brasileiras negociadas lá no exterior, negociadas nesse caso, né, na América do Norte, nos Estados Unidos, tá? Então, a característica principal da ADR, primeiramente, é que o lastro são só ações ordinárias, tá? Então anotem aí, interessante, que tem caído algumas questões aí de BDR e ADR, e elas permeiam nesse mote, né? O lastro das ações, o lastro das ADRs, né? São somente ações ordinárias que são consideradas, tá? Por exemplo, a Petrobras são 3 ações ordinárias para uma ADR, tá certo? E no caso da BDR, tá? Existem alguns níveis, tá? O nível 1, não patrocinado também, ele é negociado em balcão. Então, assim, ele tem um nível maior de risco por não exigir tanto da empresa. Na verdade, a empresa, né, ela é procurada, né? Então, eu tenho um banco interessado aqui, né, em negociar esse recibo, ele vai até a empresa, né, monta ali o recibo. Então, a empresa ela não tem esse interesse, né, de vir aqui, né, e ter ali o papel dela negociado na Bolsa Brasileira. Não, são os bancos aqui, né, que vão custodiar esse recibo, vão negociar esse recibo, e lá fora eles têm ali um banco para adquirir essas ações para servir como lastro
tá joia? Então, a ação, ou a BDR, né, nível 1 e não patrocinado, geralmente, né, quem elabora ali essa operação e quem adquire, né, são fundos de investimento. Não existe registro na CVM, não tem informação contábil exigida ali por parte das BDRs nível 1 ou não patrocinado. Tá? Diferentemente do nível 2, tem um nível, um nível de exigência maior para com as questões contábeis, as questões informacionais, tá certo? E a empresa ela precisa ter um registro na CVM. São pouquíssimas empresas, né, BDR nível 2 que a gente tem hoje no Brasil, tá? Acho que dá para contar no dedo de uma mão, tá? Salvo engano, são 5 que a gente tem hoje que cumpre esse nível de exigência, tá? Tem ali o ticker final 32. A maioria delas são BDRs nível 1, final 34, final 35, tá? E algumas possuem ali também o nível 3, tá? O nível simultâneo ali de ticker, nível de... O nível 3, ele permite que a empresa capte recursos através de IPO. Então, aqui ela tem ali, obviamente, que cumprir os requisitos do nível 2, né? E passa para um nível ali de exigência a tal ponto que é permitido que ela capte recursos simultaneamente, né? Se ela faz um IPO lá fora, eu tenho possibilidade de adquirir, né, de maneira direta esses ativos também, tá? O ticker ali 33, tá? Ô, Tem professor, Aura em 33. quando eu estava vendo essa matéria ali, eu tentei, né, no nível um, beleza, final 34, 35, nível 2, 32 mesmo, nível 3, 33, né? Cara, e a XP 31, aonde que se encaixa isso? Eu não consigo entender. XP31, O Eu acho, BDR, o eu acho BDR. que eu acho que ele é nível 2, viu, Bruno? Eu acho, viu, cara? acho que não. É que eu não consigo, eu procurei no material, final 31, não achei nenhum slide. Eu falei, achei estranho. Deixa eu ver aqui. Mas pode ser, Leandro, pode ser. É Pode ser. XPBR 31, né? Deixa eu ver aqui. É isso aí, XPBR31, né? né? Não, nem tava lembrando do XP. XP. Eu tô abrindo uma grade aqui. Deixa eu. Agora sim. Rapaz, ela aqui, ó. É isso aí. Ela tá como nível 1. É isso aí. Eu É acabei de abrir aqui. nível. Sumiu aqui Como que você vê que ela é nível um, Leandro, que eu não consegui Eu entender? procurei, eu procurei no Google. Você procurou no Google. É, cara. Não, aqui, ó, também aparece aqui, ó. Depositary Rate, né? O DR1 aqui, tá? Não Ah, sei se é vocês isso. Boa. Aonde você está Ah, vendo isso? Aonde você está vendo isso? Desculpa. Ali bem no embaixo, aqui, ó. XP Inc. DR1, tá? DR1. DR1, Se eu colocar, entendi. por exemplo, uma outra que eu sei que Coloca, tem. coloca o Meli 34 aí, ô Wesley. Vamos ver. Oi? Meli Meli 34. 34. Caiu hoje, hein? Ixi. Ah, caramba. Ó, tem a Aura 33, ó. Ela aparece aqui, tá vendo, ó? Nível 3. DR3, tá vendo? Tá vendo? Entendi. Entendi. Qual que é? Meli? Meli Meli 34. 34. Ó, Meli 34, ó, aparece aqui DRN. Quando ela não tem nada, nenhum número, ela é não patrocinado, tá? E aí, desculpa, se ela não é patrocinada, ela não seria nem nível um. Né, exatamente. Exatamente. Ela é nível zero, a grosso modo, tá? Entendi, entendi. Então, Perigosa, né? não, Nível perigoso. os níveis, eles são não patrocinado, nível um, nível 2, nível 3. Aí o nível 3 permite IPO. Nível 2 ele tem uma exigência, né, de ter uma abertura ali na CVM, tá? Tem os dados contábeis, eles são
na mesma regra, né? Na verdade, é o US GAAP também, mas, enfim, tem ali o nível, tem ali a exigência, né, de ter um registro na CVM. O nível 1 e o não patrocinado, ele é o chão de fábrica, tá? Ele é o simplão que o banco daqui, né, foi lá, contratou um banco custodiante da ação, a compra da ação lá fora e ele vai lá e emite o recibo aqui. Então, ele não tem o nível de exigência, a empresa não tem o registro aqui na CVM, né? Mas, assim, são empresas de capital aberto, são empresas que têm aí a divulgação dos resultados lá fora, né? Só não tem aqui o registro, a chancela, entendeu? Então, assim, a grande, né, parte das BDRs hoje, elas são nível 1 e não patrocinado, tá, no mercado. É por causa do custo também, né, Wesley? O Você custo o custo é custa, absurdo. sim. E outra, quem vai pagar é o banco que está disposto a fazer isso, ou a própria empresa, né? Aí você acha que a Microsoft, você acha que as empresas lá de fora têm esse interesse, né? Tem, Exato. mas, poxa, é um mercado emergente, né? Somos tão incipientes ainda, né? A gente tem um volume, né, de 20 bi ali, né, quando é bom, né? Então, eu já operei no mercado quando o volume bom era 3 bi, né? Em 2014, então, realmente, quando você vê para o nosso mercado, bastante incipiente, mas assim, e é interessante porque tem mais BDRs do que ações na bolsa hoje. Pra vocês terem ideia. Tem mais de 500 BDRs e a gente tem Caraca, 400 e poucos. não tinha esse conhecimento, não. É, nossa, que interessante, né? Legal. É um mundo, cara, é um mundo. A gente tem hoje possibilidade de adquirir. É trabalhoso, mas, né, quem tiver interesse ali, hoje, né, caiu por terra também a exigência de ser investidor qualificado, tá? Todo investidor geral pode adquirir os BDRs, quer seja nível 1, que antes não podia, né, quer seja não patrocinado, qualquer BDR está disponível aí para investidor em geral. Então, essa massificação, né, do mercado, ela, né, traz o risco, né, obviamente, mas, poxa, você traz liberdade, eu acho que isso faz com que o mercado vá se desenvolvendo por si só, isso é bacana, mas busquem conhecer, hoje são mais BDRs listadas do que ações. E é isso. Fim da apresentação aqui, deixa eu encerrar aqui agora me pegou aqui essa. Ah, pronto. Tô. Prontinho, pessoal. Obrigado, né, pela disponibilidade aí de vocês, pelo tempo, que é precioso. A gente estendeu um pouquinho o horário, mas eu acho que cada um de vocês aí foi perguntando, né, se desprendendo, se envolvendo no bate-papo. Então, acho que o tempo passou, mas o valor foi muito maior do que o preço. Valeu, professor. Obrigado, hein? Valeu, Valeu. pessoal. Boa Tchau. noite aí, um bom descanso para Noite. vocês, bons estudos e até mais. Para Valeu. você que viu gravado também, fique na paz aí, bons estudos. Valeu, Michel, Bruno, Valeu. pela participação. Leandro, forte abraço, fique na paz e até mais.